A aldeia de Eldermoor se aninhava entre as árvores. Era um lugar de gente simples. Eles pouco sabiam do mundo além da mata, mas a mata guardava trevas. Trevas que eles temiam. Eles o chamavam de o demônio da mata, uma criatura de sombra e chama. Falava-se dele em sussurros abafados. As mães usavam seu nome para assustar as crianças e fazê-las obedecer. Ninguém ousava se aventurar na floresta depois do anoitecer. Não quando diziam que o demônio rondava por ali, pois na escuridão ele era o bicho-papão deles, o pesadelo deles feito carne. Mas o demônio tinha um nome, Cael, e ele nem sempre foi uma criatura das trevas. Certa vez, ele conheceu o amor. O nome dela era Elara. Ela era uma moça da aldeia, com um coração tão brilhante quanto o sol. Ela tinha enxergado além do exterior temível. Ela tinha visto a dor em seus olhos, a solidão em seu coração. Elara o tratou com bondade, uma bondade que ele nunca havia conhecido. Ela falou com ele não com medo, mas com compaixão, e em sua presença ele encontrou consolo. O amor deles era proibido, uma criatura das trevas e uma filha da luz. Mas o amor não tem limites, e nas sombras da floresta, seus corações se entrelaçaram. Cael sabia que nunca poderia realmente fazer parte do mundo de Elara. Ele era uma criatura das sombras, preso à escuridão, mas ele poderia protegê-la. Proteger a aldeia que ela amava. Ele lhe fez uma promessa de zelar por Eldermoor, para mantê-la a salvo de qualquer mal, e assim ele fez. Das sombras, ele se tornou o guardião deles, seu protetor invisível. Ele afugentava feras selvagens. Ele mantinha os elementos à distância. Ele garantia a segurança daqueles que se encolhiam de medo de seu nome. Mas eles nunca souberam. Eles nunca viram a mão que os protegia. Anos se passaram. Elara envelheceu e, por fim, faleceu. Mas a promessa de Cael nunca vacilou. Ele continuou a zelar por Eldermoor, invisível, inaudível. Os aldeões ainda falavam do demônio em tons baixos. A lenda do demônio da mata tinha sido passada de geração em geração. Uma história para assustar crianças, um lembrete da escuridão que espreitava além de suas muralhas. Eles nunca souberam que a escuridão era seu escudo, que a criatura que eles temiam era o próprio ser que os mantinha seguros. O medo deles era uma prisão criada por eles mesmos, uma prisão que os mantinha cegos para a verdade. Seção 5. A Noite da Lua Carmesim. Numa noite, o céu sangrou carmesim. A lua pairava como uma gota de sangue no céu. Era uma noite de mau agouro, uma noite de medo. O próprio ar crepitava de expectativa. Um bando de saqueadores desceu sobre Eldermoor. Implacáveis e cruéis, eles foram atraídos pelo isolamento da aldeia. Eles vieram como lobos na noite, famintos por pilhagem e sangue. Os aldeões estavam presos em menor número, em desvantagem. Eles se encolheram em suas casas rezando por um milagre. Mal sabiam eles que suas preces já haviam sido atendidas. Os aldeões saíram de suas casas, piscando sob a luz da aurora. A lua carmesim havia desaparecido, substituída pela luz pálida do dia. E diante deles estava a verdade. Cael estava morto. Seu corpo estava quebrado, mas seu rosto estava sereno. Ele parecia estar apenas dormindo. E ao redor dele estavam os corpos de seus atacantes. Era uma visão que desafiava qualquer explicação. A criatura que eles temiam, o demônio de seus pesadelos, havia dado a vida para protegê-los. A verdade os atingiu como um golpe físico. A vergonha tomou conta dos moradores. Eles tinham sido cegos pelo medo. Eles haviam condenado um ser que sempre os protegeu. Eles construíram uma pira para Cael na praça da aldeia. Eles o colocaram sobre ela com reverência e respeito. Enquanto as chamas o consumiam, eles fizeram uma promessa de lembrar. Eles se lembrariam de Cael não como um demônio, mas como um guardião, um protetor, um herói que morreu para salvá-los. Sua história seria passada de geração em geração.
Eldermoor não era mais uma aldeia envolta em medo. A sombra do demônio havia se erguido, substituída por uma sensação de gratidão e paz. A floresta, antes um lugar de pavor, tornou-se um santuário. Uma lembrança do amor que uniu um demônio e uma aldeia. O sacrifício de Kyle havia quebrado as correntes do medo. Ele havia mostrado a eles que mesmo na escuridão pode haver luz. E assim, a aldeia de Eldermoor prosperou. Protegida não por muralhas ou armas, mas pela memória de um demônio chamado Kyle, o guardião que os protegia das sombras, o guardião que jamais seria esquecido.